Prefácio. Este livro contém as entrevistas completas conduzidas para o meu documentário The Last 7 Months of Anne Frank, televisionado pela primeira vez em maio de 1988 na Holanda. Desde então, o filme já foi exibido em vários países ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos em 1989. No curso do trabalho para a produção, descobri que somente uma pequena porção de cada entrevista podia ser usada no filme, embora todas contivessem material importante a ponto de serem preservadas em sua totalidade. Assim, este livro não apenas complementa o filme, mas é, acima de tudo, um registro histórico da admirável coragem das mulheres que aqui contam suas experiências dramáticas. O trabalho de pesquisa e preparação para o filme levou mais de 2 anos e foram necessárias várias conversas preliminares antes que as entrevistas pudessem ser gravadas. Ao expor suas experiências, essas mulheres enfrentaram estresse emocional e psicológico. Mesmo assim, a necessidade de contar suas histórias era mais forte. Por meio das entrevistas filmadas, há uma tentativa de reconstruir um período ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as 6 mulheres conheceram Anne Frank nos últimos 7 meses de sua vida. E embora relatem as próprias experiências, muitos aspectos de suas histórias também refletem a de Anne Frank. Desenvolvi um laço especial de amizade e confiança com cada uma dessas mulheres. É difícil explicar minha admiração por sua enorme força. Por meio deste trabalho, pude entender um pouco melhor o peso que cada uma carrega e todas sobreviveram aos horrores dos campos de concentração alemães. Embora pertença à geração pós-guerra, venho de uma família judia que sofreu fortemente durante esse período. Portanto, o conteúdo desse material me era, de certa forma, familiar. Ainda assim, porém, essas entrevistas com sobreviventes de Auschwitz deixaram mais claro do que nunca para mim o que significa ser privado de liberdade e subjugado aos horrores dos campos de extermínio alemães. De todos aqueles que participaram deste projeto, devo agradecer em especial a A.H. Paap, diretor do Royal Institute for War Documentation em Amsterdã, e René Sanders, jornalista participante deste projeto. Também gostaria de expressar minha gratidão a Bob Bremer, diretor da Tros Television, na Holanda, que me ofereceu ajuda durante a realização do projeto e sempre demonstrou apoio e interesse. Sou grato a Elfriede Frank e a Anne Frank Foundation na Basileia, Suíça, por seu apoio solidário. E, em particular, quero agradecer minha esposa Hannah, que me apoiou em momentos críticos e ofereceu contribuições substanciais tanto para o filme como para o livro. Amstelveen, 12 de julho de 1988, Willy Lindner. Introdução. Anne Frank tornou-se o mais reconhecido símbolo do assassinato de judeus na Segunda Guerra Mundial. Seu diário, escrito entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, enquanto viveu escondida no anexo, foi publicado em mais de 50 países e inspirou diversas adaptações para teatro, cinema e televisão. O anexo é agora um museu e atrai centenas de milhares de visitantes de todo o mundo. Era inevitável que a imagem nascida com o diário fosse romantizada por um grande público, em especial pela geração nascida no pós-guerra, muitos dos quais leram as aventuras que Anne Frank começou a registrar em seu diário durante um dos períodos mais trágicos de nossa história. À época, ela tinha 13 anos. Anne Frank morreu aos 15. Na terça-feira, 1º de agosto de 1944, Anne escreveu a última palavra em seu diário. Em 4 de agosto, o SD, Serviço de Segurança Alemão, atacou o anexo, no número 263 da Prinsengracht, e todos que estavam escondidos ali foram presos. A escrita de Anne se encerra nesse momento. Prisão, deportação e aniquilação preenchem os capítulos finais não escritos
do diário de Anne e de 6 milhões de vítimas judias, das quais mais da metade era composta por mulheres e crianças. A partir do momento da prisão de Anne, sua vida na clandestinidade do anexo, as cartas em seu diário e as noções românticas idealizadas de uma menina abrem espaço para a realidade dura e impiedosa dos campos de concentração nazistas, onde um genocídio sem precedentes foi cometido, onde Anne, sua irmã Margot e sua mãe Edith encontraram a morte. Com o passar dos anos, uma atenção relativamente pequena vem sendo dada à vida de Anne após sua prisão e deportação. Não houve pesquisas extensas e, em alguns casos, as poucas fontes existentes contradizem umas às outras. Assim, pouco se sabia sobre os últimos e fatídicos 7 meses de sua vida, ou sobre como ela enfrentou a terrível angústia de Westerbork e Auschwitz-Birkenau. Anne Frank morreu de doença, fome e exaustão em Bergen-Belsen, em março de 1945, algumas semanas antes da libertação. Mais de 40 anos depois, restam poucas pessoas capazes e dispostas a falar sobre esse período. As sobreviventes que entrevistei foram, no início, incapazes de expor suas experiências. Ainda hoje, muitas pessoas não conseguem falar. Pouco a pouco, algumas encontram palavras, conforme continua para elas o processo de assimilação do Holocausto. Algumas sentem necessidade de catarse, outras querem registrar suas histórias para a posteridade. Essas pessoas sabem que estão entre as últimas testemunhas oculares dessa época fantasmagórica e incompreensível da história humana. No documentário e também neste livro, as mulheres falam. Mulheres que, como Anne, estiveram em Westerbork, Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen. Elas descrevem o que aconteceu no transporte e nos campos onde Anne esteve. Essas mulheres conheceram Anne Frank e sua família. Algumas foram suas amigas ou colegas de escola. Como aqui as entrevistas são expostas em sua integridade, o livro apresenta o histórico biográfico e a origem de cada uma delas, e, como consequência, coloca-as no contexto de um cenário contemporâneo muito mais amplo. Existem divergências nos relatos e nos pontos de vista sobre alguns detalhes dos 7 últimos meses da vida de Anne. Talvez os fatos históricos exatos sejam menos importantes do que um registro do que Anne Frank e essas mulheres, que chegaram ao limite da resistência humana, enfrentaram. Elas relatam seu medo da morte e como enfrentar diariamente a morte de outras pessoas as forçou, para salvar a própria vida, a pôr em xeque seus próprios sentimentos. Acima de tudo, todas contam os pequenos detalhes humanos que tiveram um enorme papel nos campos, onde não existia mais lei. Após vários meses de pesquisa, e com a ajuda do State Institute for War Documentation, conseguimos encontrar mulheres preparadas para falar diante de uma câmera e de um microfone sobre suas experiências pessoais nos campos de concentração alemães. Todas compartilharam experiências com Anne Frank e sua família após a prisão. Essas mulheres enfrentaram uma dor pessoal profunda, cada uma à sua maneira, e talvez ainda a enfrentem, uma dor da qual ninguém consegue realmente se recuperar. Seus relatos pessoais e visões do que aconteceu são uma contribuição importante para compreendermos esse período traumático da história. Anne Frank fez parte dessas experiências. As mulheres falam por ela. Esses relatos são necessários. Fascismo, neonazismo, discriminação racial e antissemitismo continuarão existindo. Até mesmo a autenticidade do diário chegou a ser questionada. Por tais motivos, a maioria das testemunhas decidiu contar sua história. Elas queriam expor abertamente as dores que lhes foram infligidas e talvez assim combater a injustiça onde quer que ela exista. Vale a pena notar que as vozes que ouvimos são dessas mulheres. Os horrores infligidos por nazistas a mulheres e crianças
tem recebido pouca atenção até agora. Os testemunhos deixam ainda mais claro que a insanidade nazista não tinha limites. O livro conta os sentimentos das mulheres em um momento de profundas dificuldades. Seres humanos eram rebaixados ao nível de coisas. Qualquer sensibilidade humana, qualquer padrão humano foi deixado de lado. O fato de essas mulheres terem sobrevivido pode ser considerado um milagre. Auschwitz e Bergen-Belsen não foram concebidos visando a sobrevivência. Essas corajosas mulheres carregarão um fardo enorme por toda a vida. A escolha por dividir suas experiências é uma demonstração de coragem pela qual todos nós podemos nos sentir gratos. Contexto histórico. Em 1933, Otto Frank decidiu deixar Frankfurt, cidade com uma grande comunidade judia, e emigrar para Amsterdã. Ele imaginava que a chegada de Hitler ao poder era o prenúncio de uma catástrofe para os judeus. A família Frank, composta por Anne, nascida em 12 de junho de 1929, sua irmã Margot, 3 anos mais velha, a mãe e o pai, foi viver no número 37 da Merwerderplein, em Amsterdã. Lá, Anne, como filha de pais ricos, passou anos tranquilos. Todavia, a invasão nazista à Holanda, em maio de 1940, lançou uma sombra sobre essa infância feliz, e a situação tornou-se pior com as crescentes restrições impostas aos judeus. Entre essas limitações estava o regulamento que estabelecia que crianças judias só tinham autorização para frequentar escolas judaicas. Mesmo assim, Anne viveu momentos relativamente agradáveis, marcados por uma agitada vida social no Liceu Judaico, escola criada pelos ocupantes alemães sob os auspícios do Conselho Judaico Alemão. Edith e Otto Frank faziam tudo o que estava ao seu alcance para proteger as filhas da crescente pressão gerada pela ocupação. Porém, em junho de 1942, Margot recebeu uma convocação para trabalhar no leste. Para Otto Frank, isso foi motivo suficiente para procurar um esconderijo para a família. Os Frank eram relativamente afortunados. Conheciam pessoas como Miep e Janguies e outras que estavam dispostas a ajudar aqueles que precisassem de esconderijo. Isso era incomum. A maioria dos judeus não tinha contatos desse tipo. Uma segunda particularidade foi o fato de os Frank permanecerem unidos durante todo o período que passaram na clandestinidade. A maior parte das 25 mil famílias judias em esconderijos na Holanda acabou separada. Com a ajuda de funcionários de sua empresa, Otto Frank conseguiu fazer todos os preparativos em um anexo localizado atrás do estabelecimento. Os Frank se esconderam no número 263 da Prinsengracht com alguns amigos, a família Van Damme e o dentista Dussel. Esse era o endereço dos escritórios e do armazém da empresa alemã Opekta, fundada por Otto Frank em 1933. A companhia produzia pectina, usada na fabricação de compotas e geleias. No início de julho de 1942, a família Frank entrou na clandestinidade. No diário que Anne havia ganhado de presente em seu 13º aniversário, algumas semanas antes, ela descreve muito detalhadamente esse período. As circunstâncias e as sensações de uma garota crescendo, sua relação com os pais e a irmã e as tensões que tomavam forma entre os que viviam no anexo. A primeira anotação em seu diário é datada de 12 de junho de 1942. A última foi escrita em 1º de agosto de 1944. 3 dias depois, a polícia alemã e seus assistentes holandeses, sob o comando de Karl Sieberbauer, do SD, Serviços de Segurança, chegaram à entrada do anexo. Todos os ocupantes e 2 daqueles que os haviam ajudado foram levados em um caminhão para o quartel do SD na Euterprestraat. Um dia após ser capturada, a família Frank foi transferida para Wiesbaden-Bewaring, um presídio em Wettering-Schans.
Em 8 de agosto, eles foram transportados da principal estação de trem de Amsterdã para o campo de concentração de Westerbork. Desde o momento em que os nazistas começaram a prender judeus na Holanda, no verão de 1942, Westerbork, em Drenthe, passou a ser usado como um campo de trânsito, parte do aparelho de deportação que distribuía judeus entre os vários campos de concentração alemães. Westerbork era guardado pelas polícias civil e militar holandesas. No período entre o verão de 1942 e o outono de 1944, 85 trens deixaram o local rumo aos campos de extermínio. Desses 85, 19 tinham como destino Sobibor e outros 66 seguiram para Auschwitz. Durante um mês, os Frank foram mantidos em galpões disciplinares, Galpão 67, não como prisioneiros comuns, mas como internos acusados de um crime, pois não haviam se apresentado para a deportação. Em vez disso, haviam sido pegos no esconderijo. Em 3 de setembro de 1944, a bordo do último transporte a deixar a Holanda, Anne Frank, sua família e seus companheiros de esconderijo foram levados para o campo de extermínio Auschwitz-Birkenau. A essa altura, mais de 100.000 judeus holandeses haviam sido deportados. Esse último transporte para Auschwitz levava 498 homens, 442 mulheres e 79 crianças, um total de 1.019 pessoas. Menos de 200 quilômetros separavam o comboio das forças aliadas, que a essa altura já tinham alcançado Bruxelas. O transporte chegou a Auschwitz durante a noite de 5 de setembro. Quase imediatamente após a chegada, homens e mulheres foram separados. No dia seguinte, 549 pessoas desse último transporte, entre elas todas as crianças com menos de 15 anos, foram enviadas para as câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. Mulheres que não haviam sido selecionadas para o extermínio tiveram que caminhar até o campo de concentração feminino Birkenau. Entre elas estavam Edith Frank e suas filhas. Com precisão assustadora, um aterrorizante assassinato em massa era realizado em Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração nazista. O objetivo? O extermínio completo de populações inteiras, entre as quais estavam judeus e ciganos. Era um genocídio que, em termos de organização e escopo, não encontra paralelo na história mundial. Em setembro de 1944, quase 2 milhões de pessoas, a maioria judeus, haviam sido vítimas das câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau. Depois da chegada do último transporte de Westerbork, havia aproximadamente 39.000 pessoas no campo das mulheres. Edith Frank e suas filhas, Margot e Anne, instalaram-se no Galpão 29. Margot e Anne permaneceram quase 2 meses em Auschwitz-Birkenau, no chamado Kratzelblock, ou Galpões de Sarna, pois estavam infestadas pela Kratze, sarna. Como não queria deixar suas filhas, Edith ficou com elas até as duas serem enviadas a Bergen-Belsen, provavelmente no dia 28 de outubro de 1944. Em 6 de janeiro de 1945, Edith Frank morreu, vítima do sofrimento e da exaustão em Auschwitz-Birkenau. Ao final de outubro de 1944, os russos estavam a aproximadamente 100 quilômetros de Auschwitz. A partir de então, muitas mulheres foram transportadas de Birkenau para outros campos de concentração. Algumas foram levadas para o campo de trabalho de Libau, onde acabaram distribuídas entre as fábricas que produziam material de guerra para os alemães. Anne e Margot foram enviadas para Bergen-Belsen em 28 de outubro. Originalmente, Bergen-Belsen era um dos melhores campos. Havia servido, num primeiro momento, como campo de trocas. Austaschlager,
para judeus que seriam trocados por alemães detidos fora de territórios controlados pelos nazistas. Porém, durante os últimos meses de guerra, as condições de vida nesse campo, que ficava na parte improdutiva de Lunenburg, tornaram-se tão ruins que, embora não existissem câmaras de gás, 10.000 pessoas morreram ali. Próximo do fim de 1944, diversos barracões haviam sido acrescentados a uma das piores seções do campo, os conhecidos Sternlager, ou Galpões da Estrela, uma referência à estrela amarela que os internos tinham que usar. A situação no campo tornou-se muito pior. Quase não havia alimento, era inverno e as doenças alastravam-se por todos os lados. As condições pioraram ainda mais com a chegada de vários transportes, especialmente aqueles vindos de Auschwitz, ao final de outubro e início de novembro de 1944. Com o fim da guerra, as forças aliadas aproximavam-se e a Alemanha não sabia mais o que fazer com tantos prisioneiros nos campos de concentração. Massas de pessoas se amontoavam em Bergen-Belsen, que não tinha sido projetado para acomodar quantidades tão grandes. Os novos galpões, especialmente na área feminina, ainda não estavam prontos e, com enorme pressa, uma área com tendas foi criada para as pessoas que chegavam de Auschwitz-Birkenau. Entre elas estavam Margot e Anne Frank. Uma semana após a chegada das irmãs, várias tendas foram levadas por um forte temporal. A superlotação do campo aumentou durante os meses de inverno. As péssimas condições de vida ficaram ainda piores. Como resultado, nos últimos meses antes do fechamento de Bergen-Belsen e nas primeiras semanas que se seguiram, a maioria dos internos veio a óbito. Entre eles estavam Margot e Anne Frank, que morreram de tifo com poucos dias de diferença. O campo foi fechado logo depois, em 15 de abril de 1945, pelos britânicos. Em 1952, a Cruz Vermelha Holandesa relatou que das 1.019 pessoas no transporte que partiu em 3 de setembro de 1944 de Westerbork rumo a Auschwitz, 45 homens e 82 mulheres sobreviveram. Hannah Elisabeth Pick-Goslar Leisgusen. Várias conversas ao telefone precederam nosso primeiro encontro, em dezembro de 1987 em Amsterdã. Com a ajuda de Otto, pai de Anne Frank, Hannah Pick-Goslar, que com a irmã sobreviveu a Bergen-Belsen, emigrou para Israel após o fim da guerra. Conforme imaginei, era uma mulher agradável, contente e comunicativa, humilde e impassível. Depois de 40 anos, ainda falava holandês consideravelmente bem. Quando sugeri que retornássemos ao lugar em que tinha visto sua mais próxima amiga de infância, Anne Frank, pela última vez, ela não hesitou por um instante. Visitaria o local. Seu filho Shag, que não queria que a mãe voltasse sozinha a Bergen-Belsen, acompanhou-a. Shag, um de seus 3 filhos, ajuda bastante a mãe. A história de vida de Hannah é um reflexo completo da história dos judeus durante o século XX. Em 1933, fugiu com os pais da Alemanha nazista para a Holanda. Sobreviveu aos horrores de Bergen-Belsen e instalou-se em Israel, o sonho de Theodor Herzl, cujas ideias sionistas ela e a família admiravam. Shag, nascido em Israel, é cientista e oficial do exército do país. Essa foi sua primeira visita à Europa. Hannah Pick aparece diversas vezes no diário de Anne Frank com o pseudônimo Leisgosens. Otto Frank mudou o nome das pessoas mencionadas no diário quando ele foi publicado. Antes de filmar o documentário, visitamos vários lugares em que ela e Anne passaram a infância. De muitas formas, os primeiros anos de Hannah e Anne foram bem parecidos. Ambas tinham 4 anos em 1933,
quando fugiram da Alemanha para a Holanda. Foram vizinhas em Merwe-de-Plein, na região sul de Amsterdã, onde cresceram juntas. Também frequentaram juntas o jardim da infância, a escola primária e o ginásio, até o momento em que a família Frank foi para o esconderijo em julho de 1942. Elas não voltaram a se ver até o início de 1945, quando, pouco antes da morte de Anne, conversaram várias vezes, cada uma de um lado da cerca de arame farpado de Bergen-Belsen. Hannah Elizabeth Pick Goslar Lyons-Gussen. Nasci numa família judia praticamente em Berlim em 1928. Minha mãe, Ruth Judith Klee, filha de um advogado berlinense bem conhecido, era professora. Meu pai, Hans Goslar, era ministro adjunto do Ministério do Interior e secretário de imprensa do governo prussiano em Berlim. Mesmo antes de Hitler chegar ao poder, ele percebeu a direção em que o vento soprava. Então, começamos a nos preparar para a nossa fuga rumo à Holanda. Lá, meu pai, que era economista, abriu um pequeno escritório com outro refugiado, um advogado chamado Lederman. Eles ofereciam consultoria legal e financeira a refugiados. Não era uma empresa que gerava muitos lucros, mas meu pai ganhava a vida. Em 1933, nós nos mudamos para Merwe-de-Plein, em Amsterdã. Na Alemanha, meu pai havia sido um dos fundadores da Mishak, uma organização religiosa sionista. Há 4 anos, participava dos congressos sionistas, então conhecia bem muitos membros holandeses do Mishak. Acredito que essas pessoas tenham nos ajudado. Meu pai fazia amizades rapidamente e era respeitado nos círculos judaicos. Não tínhamos contato direto com pessoas de fora da comunidade judaica. Como conheci Anne Frank? Isso é algo interessante. Logo na primeira semana, depois que chegamos a Amsterdã, fui com nossa empregada, também uma refugiada, a uma loja para comprar manteiga e leite. E lá encontramos outra empregada, que também era refugiada e que também não falava holandês. As duas começaram a conversar e, por fim, descobrimos que outra família de refugiados morava no número 37 da Merwe-de-Plein. Vivíamos na esquina do outro lado do quarteirão, no número 31. No dia seguinte, conhecemos a família Frank. Eles tinham 2 filhas, Margot, 3 anos mais velha do que eu, e Anne, apenas 6 meses mais nova do que eu. Meus pais, o senhor e a senhora Frank, logo se tornaram amigos, embora viessem de formações muito diferentes. O Sr. Frank era um homem de negócios. A Sra. Frank, acredito, não tinha nenhuma profissão. Em contraste com meus pais, os Frank não eram nada religiosos. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham formação acadêmica. Eles se tornaram amigos muito próximos, em parte por causa da língua, mas também porque se encontravam na mesma situação. Afinal, as 2 famílias haviam sido forçadas a deixar a Alemanha e a viver como refugiados na Holanda. O Sr. Frank era uma pessoa otimista. Quando entrava em um ambiente, o sol começava a brilhar. Sempre estava de bom humor. Meu pai, por sua vez, era mais pessimista. No final, ele estava certo, mas era muito mais agradável ouvir o que o Sr. Frank tinha a dizer. Todas as noites de sexta-feira, a família Frank vinha nos visitar. Também celebrávamos juntos em nossa casa o Pesach. Todos os anos, para a festa dos tabernáculos, construíamos um tabernáculo em um pequeno corredor entre os quintais de Merwe-de-Plein e Zuideramsterdã. O tabernáculo era bem pequeno, porque o corredor era muito estreito. Anne, obviamente, vinha dar uma olhada e às vezes ficava para jantar conosco. Também ajudava a decorar o tabernáculo. No Yom Kippur, o dia do perdão, jejuávamos durante o dia todo. O Sr. Frank e Anne ficavam em casa preparando a refeição da noite, enquanto a Sra. Frank e Margot iam à sinagoga com meus pais. Quando eu era pequena, e você não precisa jejuar até os 12 anos,
sempre me chamavam para comer com a família Frank. Então minha mãe podia ir à sinagoga sem precisar se preocupar comigo. A senhora Frank e Margot iam à sinagoga de vez em quando, mas Annie e seu pai iam com bem menos frequência. Na casa de Annie, eles celebravam o Sinterklaas, festa que os holandeses fazem para São Nicolau em 5 de dezembro. Na minha casa, porém, isso não acontecia. Só observávamos os feriados judaicos, celebrávamos o Chanukah. Na escola, é claro, eu podia participar. Sempre acontecia uma festa na escola no dia depois de Sinterklaas, uma peça ou algo assim. O fato de eu ser, naquela época, apenas uma criança e de a família Frank ter uma filha da minha idade também ajudou nossa amizade. Eu achava maravilhoso ir à casa deles. Annie e eu, é claro, também frequentamos o mesmo jardim da infância. Ainda consigo me lembrar do primeiro dia. Minha mãe me levou à escola. Eu ainda não falava holandês e ela estava bastante ansiosa por saber como as coisas aconteceriam, como eu reagiria. Mas quando entrei, lá estava Annie do outro lado da porta tocando os sinos. Ela deu meia volta e me lancei em seus braços. Então minha mãe pôde ir tranquila para casa. Assim que vi Annie, deixei de lado a timidez e esqueci minha mãe. Depois do jardim da infância, frequentamos a mesma escola durante 6 anos. A 6ª Escola Pública Montessori, que agora se chama Colégio Anne Frank. Mais tarde, frequentamos o ginásio juntas em uma escola judaica. Falarei sobre isso mais adiante. Eu nunca ia à escola aos sábados, pois éramos religiosos praticantes. Os judeus ortodoxos não vão à escola aos sábados, o sabá. Annie ia. E todos os domingos, ou ela vinha à minha casa, ou eu ia à casa dela para fazer a lição de casa. Também aos domingos, com frequência, íamos com o pai dela a seu grande escritório na Prinsengracht, onde hoje fica a casa de Anne Frank, e lá brincávamos. Na época, eu não via o anexo inteiro. Havia um telefone em cada cômodo e isso nos dava a chance de fazer nossa brincadeira preferida, telefonar de um cômodo para o outro. Era uma grande aventura e brincávamos muito na rua. Também pregávamos peças nas pessoas. Em Merwedelplein, jogávamos água pela janela nas pessoas que passavam lá embaixo. Ainda me lembro que certa vez brincamos de Voget van Vloer, uma brincadeira infantil holandesa parecida com a amarelinha. E quando chegamos em casa, ouvimos uma reportagem no rádio falando que tinha acontecido um terremoto em algum lugar. Rimos muito daquilo. Como eu recebi uma educação religiosa e Annie não, nem sempre tínhamos os mesmos dias de folga. Nas tardes de quarta-feira e nas manhãs de domingo, eu tinha que estudar a língua hebraica. Margot também fazia aulas de hebraico, Annie não. Ela seguiu os passos do pai e não era nem um pouco religiosa. Os pais sempre iam à nossa casa nos feriados judaicos e em outras ocasiões, como a véspera do Ano Novo, íamos à casa deles. Então, nós duas podíamos dormir juntas no quarto dela. À meia-noite, eles nos acordavam e comíamos olibolete, doce parecido com uma rosquinha, e bebíamos alguma coisa. O dia depois do Ano Novo era feriado e podíamos dormir até tarde. Ficar juntas era sempre muito divertido, era como uma festa especial. No verão, quando saíamos de férias, levávamos Annie conosco. Ela mantinha uma fotografia de nossa casinha de verão pendurada sobre a cama, a mesma fotografia em seu quarto na casa de Anne Frank. Annie devia gostar muito da casinha, ou então não teria escolhido aquela foto para pendurar ali. Quando íamos passar o dia em Zandvoort, no verão, perguntávamos à senhora Frank se Annie e Margot poderiam nos acompanhar. Elas eram como irmãs, minha mãe e a senhora Frank. Formávamos um grupo de 3 amigas, Annie, Honey e Sunny. Mas Sunny foi estudar em outra escola. E havia outra garota, que era minha colega de sabá. Ela estudou em uma escola chamada Jerker. Todos os sábados eu a encontrava na sinagoga e brincávamos juntas durante a tarde. Annie ficava um pouco enciumada por causa dessa amiga.
Ela escreveu em seu diário, muito tempo depois, em 27 de novembro de 1943, que tinha sonhado comigo e perguntado por que ela, Anne, viveu e eu, Lies, tinha morrido. Ela achava que eu estava morta. Também escreveu que tinha sido muito malvada por querer ver aquela amiga longe de mim e que se perguntava como eu me sentia. Naturalmente, também tínhamos nossas discussões e diferenças, mas éramos garotas normais, então isso era esperado. Mas, de modo geral, éramos boas amigas e sempre conversávamos para resolver as coisas e nos divertíamos juntas. Anne adorava livros de assinaturas nos quais todos tinham que escrever um verso. Ela tinha muitos amigos. Acho que tinha mais meninos do que meninas como amigos, especialmente quando estava na 6ª série e depois no 1º ano do liceu. Os garotos a adoravam, e Anne gostava muito do fato de que os meninos prestavam atenção nela. Estava sempre preocupada com os cabelos. Tinha os fios compridos e sempre brincava com eles. Seus cabelos a mantinham ocupada o tempo todo. Também fazia um truque especial e engraçado, algo que eu nunca tinha visto antes. Sempre que queria, podia deslocar o ombro. Ela achava muito divertido quando as outras crianças assistiam aquilo e caíam na risada. Anne era uma garota de saúde frágil. Não sei qual era o problema, pois raramente tinha febre alta, mas quase sempre ficava de cama. E isso durava alguns dias. É provável que tivesse febre reumática. Eu sempre a visitava nessas ocasiões e levava as lições de casa. Mesmo assim, Anne sempre estava muito alegre. Adorava segredinhos e conversar. E colecionava fotos de artistas de cinema. Algumas ainda podem ser vistas nas paredes da casa de Anne Frank. Diana Durbin e vários outros. Eu nunca me interessei muito por isso, mas nós duas colecionávamos fotos dos filhos das famílias reais da Holanda e da Inglaterra. Trocávamos essas fotos e ela começou a escrever. Estava sempre pronta para uma brincadeira. Anne era uma garota teimosa e sempre estava muito bonita. De modo geral, todos gostavam muito dela e ela sempre era o centro das atenções em nossas festas. Gostava de ser importante. Isso não era uma qualidade ruim. Lembro que minha mãe, que gostava muito dela, costumava dizer: Deus sabe de tudo, mas Anne sabe muito mais. Anne ganhou um diário em seu aniversário de 13 anos. Aconteceu uma festa durante a tarde e vimos que ela tinha ganhado um livro diário de seus pais. Não sei se aquele foi o seu primeiro ou segundo diário, mas me lembro de sempre vê-la escrevendo, escondendo as palavras com a mão, mesmo durante os intervalos do colégio. Todos podiam ver que ela estava escrevendo, mas ninguém podia ver o que tinha escrito. Eu pensava que Anne estava esboçando livros inteiros. Sempre tive muita curiosidade por saber o que havia em seus diários, mas ela nunca os mostrava a ninguém. Nunca consegui descobrir o conteúdo, mas cheguei a pensar que havia muito mais do que o que foi publicado. Talvez eles nunca tenham encontrado tudo o que ela escreveu antes de ir para o esconderijo. Quando isso aconteceu, Anne já escrevia há anos, lembro bem. Ela, de fato, registrou no diário que, se tivesse uma escolha depois da guerra, queria se tornar escritora na Holanda. Pelo que me lembro, Anne era um pouco mimada, especialmente pelo pai. Era a menininha do papai. Margot se parecia mais com a mãe. Foi bom elas serem apenas 2 filhas. A senhora Frank era um pouco religiosa e Margot também seguiu nessa direção. Ela sempre disse que, depois da guerra, se tivesse uma oportunidade de escolher, queria ser enfermeira em Israel. Tudo era muito idílico até Hitler ocupar a Holanda. Num primeiro momento, não houve muitas mudanças. Em outubro de 1940, ganhei uma irmãzinha. Ela se tornou a queridinha da família Frank. Todos os domingos, Anne e Margot queriam ver minha irmã tomar banho e comer. Depois, nós 3 a levávamos para passear no carrinho de bebê. Margot, em especial, era louca por minha irmã. Mas pouco a pouco, tudo foi mudando. Já não tínhamos o direito de andar nos bondes,
Judeus não podiam comprar nas lojas, exceto por 2 horas, entre 3 e 5 da tarde. Depois, só em lojas de judeus. Paulatinamente, os alemães começaram a enviar convocações para os campos de trabalho. Chamavam especialmente pessoas mais jovens. Na época, não sabíamos que esses campos eram, na verdade, algo muito pior. Depois da 6ª série, não pudemos continuar os estudos onde queríamos. Todos os alunos judeus tinham que frequentar escolas judaicas. E uma escola especial foi criada para nós, o Liceu Judaico, em Vormlige Stadsmertune, Amsterdã. Ficava do outro lado da rua de uma escola judaica na qual alunos judeus sempre tinham estudado. No Liceu Judaico, Anne e eu sempre assistíamos juntas, uma ao lado da outra, às aulas. Copiávamos as lições uma da outra e lembro que, certa vez, recebemos lição extra como castigo por termos feito isso. Certo dia, um professor agarrou Anne pelo colarinho e a levou para outra classe, porque queria nos manter separadas. Não sei o que aconteceu, mas meia hora depois eu estava sentada ao lado dela na outra classe. Aí, os professores nos deixaram sentar juntas. Foi sempre assim. Anne já escrevia bem nessa época. Se precisasse fazer lição extra porque estava conversando, ela fazia bem. Certa vez escreveu um poema que o professor achou tão engraçado que só conseguiu rir e ler em voz alta. Começava assim: quack, 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 Zeijo from Statterbeck. Quá, 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 falou a senhora tagarela. No final do primeiro ano no liceu, aconteceu uma grande festa. Margot foi aprovada com distinção. Era uma excelente aluna. Anne e eu passamos por pouco. Não éramos muito boas em matemática. Lembro que fomos juntas para casa e depois disso passei alguns dias sem vê-la. A fábrica do Sr. Frank, a Opecta, produzia uma substância usada na fabricação de geleia. Minha mãe sempre ganhava potes que estavam para vencer. Logo depois que saí da escola, ela mandou que eu fosse à casa dos Frank para buscar uma balança emprestada. Ela queria fazer geleia. Era um lindo dia. Fui, como de costume, à casa dos Frank. Toquei a campainha, mas ninguém veio. Não entendi por que ninguém atendia. Toquei mais uma vez e, por fim, o Sr. Goldsmith, um inquilino, abriu a porta. "O que você quer? Veio aqui atrás de quê?" perguntou impressionado. "Vim pedir a balança emprestada." "Você não sabe que a família Frank foi para a Suíça?" Eu não sabia de nada daquilo. "Por quê?" perguntei. Ele tampouco sabia. Aquilo foi um choque repentino. Por que eles tinham ido para a Suíça? A única ligação entre a família Frank e a Suíça era o fato de a mãe de Otto viver lá. Contudo, depois acabou parecendo que de fato a família sempre havia imaginado que a situação se tornaria pior para os judeus. Eles vinham se preparando há 1 ano para se esconder. Não sabíamos nada desse plano. Não se pode contar a ninguém algo assim. Afinal, se alguém falasse, tudo iria por água abaixo. Não podíamos nos esconder porque minha mãe estava esperando outro filho e minha irmãzinha só tinha 2 anos. Então, jamais pensamos em seguir por esse caminho. O Sr. Frank nos visitava com frequência quando meu pai estava deprimido por causa da guerra dos alemães, dos possíveis desenvolvimentos futuros e de como tudo estava terrível. O Sr. Frank dizia: "Está tudo bem, a guerra logo vai acabar." Já me perguntaram por que ele escolheu outra família, os Van Damme, e não a gente, para se esconder com eles. Afinal, éramos amigos muito próximos. Mas não devemos esquecer. Em primeiro lugar, eu tinha uma irmãzinha de 2 anos e é impossível ficar no esconderijo com uma criança tão nova. No diário, Anne conta que eles não podiam dar descarga e que só podiam andar livremente um pouco durante a noite. Medidas desse tipo são impossíveis de se colocar em prática com uma criança de 2 anos. Em segundo lugar, minha mãe estava grávida outra vez, e uma mulher esperando um filho também não é simples de se esconder. Por esses motivos, nunca nos ressentimos. Nunca considerei essa atitude um problema.
Então fui para casa e contei à minha mãe. A família Frank não mora mais lá. Aqui está a balança. Meus pais ficaram muito chateados. Não conseguiam entender o que havia acontecido. Mas no caminho para casa encontrei um amigo que disse: "Quer saber? Recebi uma carta dos alemães. Na próxima semana terei que ir a um Arbeitslager, campo de trabalho." Ele tinha 16 anos. Aí você soma 2 e 2 e descobre que talvez Margot também tivesse sido convocada para um lager. Mais tarde, pareceu que esse era o caso. Ela havia recebido uma intimação dizendo que devia ir a um Arbeitslager. Foi então que o Sr. Frank disse: "Você não vai a Arbeitslager nenhum. Nós vamos nos esconder." Não tínhamos a menor ideia de que a família vinha fazendo os preparativos há 1 ano. Só descobri isso depois da guerra, quando o Sr. Frank me contou. E é claro que não imaginávamos que eles tinham, na verdade, ficado em Amsterdã. Sabíamos que a mãe dele vivia na Suíça, então acreditávamos que eles tinham fugido para a Suíça. Ao espalhar esse rumor, eles esperavam que não fossem procurados pelas autoridades. Na época, muitos judeus tentavam atravessar a fronteira e seguir para a Suíça. Então, isso não era nada incomum. A maioria deles não conseguia. Acredito que Anne tenha sido a primeira amiga que perdi. Obviamente foi muito assustador, mas começamos a nos acostumar com a ideia. Quando voltei para a escola depois do verão, a cada dia menos crianças apareciam nas aulas. Ficamos em Amsterdã quase 1 ano mais, até 20 de junho de 1943. E durante todo esse período, as coisas se tornavam progressivamente piores. Os judeus tinham que usar uma estrela amarela. Tínhamos um Ausweis, um cartão de identificação, com um enorme J estampado. J de judeu. As pessoas eram paradas na rua. "Posso ver seu Ausweis?" Se você fosse judeu, era levado e nunca mais voltava para casa. E uma mãe que estivesse esperando sua filha se perguntava: "Onde está minha filha? Eles a levaram?" A situação se tornava mais perigosa a cada dia, e a cada dia nossa sala de aula ficava mais vazia. Chegávamos de manhã e havia um menino a menos ou uma menina a menos. Nunca vou me esquecer de quando o professor Presser, nosso professor de história, que posteriormente se tornaria professor universitário, deu uma aula sobre o Renascimento. Ele começou a ler sobre o encontro de Dante e Beatriz no paraíso. De repente, no meio da aula, ele começou a chorar e saiu da sala. O que há de errado? Ontem à noite, eles levaram minha esposa. Foi terrível. Ainda fico arrepiada quando penso naquilo, quando me lembro daquele homem parado ali diante de nós. Ele não tinha filhos, pelo menos acho que não. A esposa era tudo para ele. Ele voltaria para casa e ela não estaria mais lá. As coisas eram assim. Até então, minha família tinha tido sorte. Conseguimos comprar uma cidadania sul-americana por meio de um tio na Suíça. Éramos expatriados. Por isso foi possível. Tínhamos passaportes paraguaios. Dando risada, meu pai disse: "É melhor você saber algo sobre o Paraguai, para o caso de eles perguntarem." Então, aprendi o nome da capital, Assunción. Não sabia de mais nada, mas ninguém nunca me fez nenhuma pergunta. Por causa desses passaportes, ainda podíamos sair de casa sem tremer de medo, mas era impossível saber o que aconteceria no dia seguinte. E então, um segundo documento nos ajudou. Afinal, meu pai era um dos líderes da Mishrak na Alemanha e também era bastante envolvido com o movimento Mishrak na Holanda. Acredito que 40 listas de conhecidos foram esboçadas e reconhecidas pelos alemães, contendo os nomes dos sionistas mais famosos, pessoas que queriam ir para Israel. E nós estávamos na segunda lista. Dessa forma, seguimos a vida com poucos alimentos e muito medo. Mas pelo menos estávamos em casa. Em outubro, minha mãe morreu durante o parto. A criança também nasceu morta. Isso está, em parte, no diário de Anne. Alguém lhe contou que o bebê tinha morrido, mas ninguém falou que minha mãe também havia morrido.
Provavelmente não tiveram coragem. Ainda me lembro de quando meu pai perguntou se minha irmã e eu queríamos ir para um esconderijo. Rejeitei a ideia porque nossos nomes estavam no passaporte dele, e se alguém os tivesse lido, meu pai seria imediatamente enviado para Auschwitz. Não sei se eu sabia o que era Auschwitz, mas tinha certeza de que se alguém fosse preso e se todas as pessoas que viviam com ele não estivessem lá, as autoridades entenderiam que essas pessoas estavam em um esconderijo. Então o preso iria para um campo S, um campo de punição. Falei ao meu pai: não, nós vamos juntos. Provavelmente ainda tínhamos o sonho de permanecer unidos. Sei que nossa criada foi pega e não voltou. Meu pai tinha conseguido resgatá-la uma vez antes, mas na segunda ocasião ela foi realmente levada. Restávamos apenas nós três, meu pai, minha irmãzinha e eu. Nossos avós, que tinham deixado a Alemanha para viver na Holanda em 1938, moravam na casa ao lado. Tudo correu relativamente bem até 20 de junho de 1943, quando houve uma grande prisão no sul de Amsterdã. Naquele dia, os alemães deram início a algo novo. Às 5 horas da manhã, quando todos estavam dormindo, eles bloquearam a parte sul da cidade. Foram de porta em porta tocando a campainha e perguntando: há judeus vivendo aqui? Sim. Você tem 15 minutos. Pegue uma mala, enfie algumas coisas dentro e saia. Rápido. Era o nosso bairro, então também tivemos que empacotar nossas coisas. O passaporte não ajudava mais. Tínhamos 15 minutos para ir com eles. Às vezes as pessoas me perguntam: como você pôde simplesmente ir com eles? Fácil assim. Por que não se defendeu? Ou por que não disse nada? Era impossível. Havia centenas de alemães com armas e sozinhos éramos impotentes. E se alguém tentasse reagir de alguma forma, como acontecia de vez em quando, todos os outros eram severamente punidos. Portanto, não podíamos fazer nada. Éramos levados em caminhões. Uma mulher alemã, uma vizinha... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.